Evangelho para todos nós. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Mateus 5. E nós vamos ler aí o versículo de número 14, Mateus 5, 14. Diz assim na palavra de Deus, Mateus 5,14: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Pai, nós te damos graça pela leitura da tua palavra, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Que o Senhor venha trazer um alimento sólido, uma palavra revelada, para que possamos ser edificados no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender é sobre a nossa identidade, quem nós somos. Qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamamento, por que que Deus nos salvou, por que que Jesus morreu na cruz, qual foi o motivo que Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas pensam que Jesus deu a vida dele para que eu e você fôssemos morar no céu, que esse foi o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Não, essa não é a razão pelo qual Jesus morreu, para nos levar para o céu. Jesus morreu na cruz, deu a sua vida, porque Deus tem um plano, antes da fundação do mundo, de construir uma família. E nessa família, onde já tinha Pai, Espírito Santo e o Filho, Jesus deixou de ser o Filho unigênito, porque antes Jesus era o Filho unigênito. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que Jesus deixasse de ser unigênito, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus morreu para que nós fôssemos salvos por ele, e sendo salvos por ele, pudéssemos fazer com que o que ele fez por nós na cruz fosse repetido através das nossas vidas, para que milhares e milhares de pessoas também pudessem conhecê-lo. Então, o meu papel, o seu papel aqui na terra é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido em toda a terra. A nossa vocação, esse é o nosso chamamento, fazer com que o nome de Jesus seja conhecido em toda a terra. Que todas as pessoas da terra possam conhecê-lo. Que todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações possam conhecer a Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, através do seu Filho. Então, por isso que Jesus, enfaticamente, em várias passagens, ele deixava isso claro. É interessante quando você vê, por exemplo, nas várias reuniões que Jesus tinha com os discípulos, ele falava disso assim. Imagine, Jesus com 12 homens simples, e Jesus falando assim: olha, esse evangelho será pregado em todas as nações da terra. Os caras moravam lá em Jerusalém,
ou na Galiléia, em Israel, né, de uma forma geral. Os caras moravam em Israel, um estado tão pequeno, um estado tão, vamos dizer, tão insignificante. E Jesus falando assim, olha, vocês vão pregar esse evangelho, e esse evangelho será conhecido em toda a terra. Uma vez, uma mulher veio, entrou na sala e lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com perfume, jogou perfume, enxugou com os cabelos. E Jesus falou assim, olha o que essa mulher fez aqui, vai ser conhecido em todas as nações da terra. Aí você fica pensando assim, poxa, se você for olhar de modo natural, aquilo parecia uma loucura. Como que numa vilazinha pequenininha, num vilarejo, que morava ali poucas pessoas, ali menos de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, lá num lugar esquecido, pobre, que não era nada. E Jesus falando assim, olha o que essa mulher fez, vai ser proclamado em todas as nações da terra, e todo mundo vai saber o que essa mulher fez. Jesus sempre falava de forma global, falando assim, olha, esse evangelho será conhecido em todas as nações. E Jesus nos ensinou isso, de que quem nós somos. Ele diz que nós somos a luz do mundo, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. E vocês também são a luz do mundo. O mundo vai andar, vocês vão influenciar o mundo, vocês vão ditar as regras do mundo, vocês vão falar com o mundo, a cultura que eu estou passando para vocês vão afetar o mundo. E aí, e como que era o mundo na época de Jesus? Se você for pegar ali no Império Romano, que dominava aquela época, né? Não somente o Império Romano, mas antes do Império Romano, o Império Grego. E o que você vai ver naquelas civilizações? A normatização da poligamia, a normatização da pedofilia, a normatização de práticas sexuais que vão contra a natureza, práticas sexuais com animais, homoafetivas. Você vai ver N situações daquele mundo completamente envolto em pecado. Quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo, olha, quando você for escolher os líderes da igreja, é importante que esses líderes sejam casados e maridos de uma só mulher. E por que Paulo falou isso, irmão? Porque a poligamia naquele tempo era uma cultura normal. E que o cristianismo veio quebrar essa cultura, quebrar os relacionamentos que eram comuns de homossexualidade nos impérios e tudo mais. Você pega, por exemplo, quando você vai estudar de todos os imperadores romanos, né? São 13, se eu não me engano, os imperadores. Só Cláudio que não era homossexual, todos os outros eram homossexuais. Nero, a guarda pessoal de Nero, para que você fizesse parte da guarda, falei sexual, né? Perdão. A segurança de Nero, né? A guarda que faz a segurança. Eram escolhidos homens que tinham o pênis avantajado para fazer parte. O cara era um louco, um obcecado. Então, a segurança de Nero, todas aquelas pessoas, isso eram práticas comuns naquela época. E o cristianismo veio afetando a moralidade. Então, porque quando Paulo fala assim para Timóteo, olha, porque na igreja se converteram várias pessoas, homens que tinham várias mulheres que estavam vindo para a igreja, ali na igreja de Corinto, nas igrejas da Grécia e tudo mais. E o que Paulo falou para Timóteo? Olha, para ser líder na igreja, é necessário que seja marido de uma só mulher. Então, a igreja vai receber essas pessoas, mas ninguém assume papel de liderança sem que tenha os princípios e valores do Evangelho. E o que aconteceu durante a história, irmãos? Toda a humanidade foi, principalmente o Ocidente,
foi influenciado por essa cultura judaico-cristã. E ela é judaica, mas o princípio judaico por causa do Velho Testamento, quando o cristianismo veio do judaísmo, né? Mas foi propagado ao mundo através do cristianismo, onde todas aquelas práticas imorais foram sendo abolidas com a pregação do Evangelho. Onde o Evangelho chegou, acabou-se a feitiçaria. Você pega lá em Atos 19, você vai ver cidades inteiras se convertendo, eles pegando os livros de feitiçaria, de bruxaria, e colocando em praça pública, e queimando, né? Os feitores de imagem de idolatria, como de Artemis, lá em Éfeso, as pessoas preocupadas, olha, vão acabar a adoração aos nossos deuses aqui, com a chegada do cristianismo. Onde o cristianismo chegou, houve uma transformação cultural, social, uma transformação profunda em toda a sociedade. Por quê? Porque Jesus nos falou que assim seria. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Vocês vão transformar a cultura, vocês vão transformar a sociedade. E como é que... E aqui ele fala algo interessante, que ele diz assim: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não tem como um cristão esconder sua fé. Não tem como um cristão camuflar sua fé. Não tem como você ser cristão e viver uma fé fingida. Se você realmente é um cristão nascido de novo, você vai ser luz, você vai se posicionar, você vai ser um testemunho. Você será luz. As pessoas vão querer imitar você. É isso que ele diz aqui, ó. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Deem testemunho. Glorifiquem a Deus. Ele conclui dizendo isso, né? Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu lido com a minha esposa, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como eu faço negócio, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu lido na minha conduta, na questão da moralidade. Quem eu sou, como eu zelo por essas coisas. Jesus diz que essas coisas vão impactar os outros. As pessoas vão ver o seu testemunho e por causa do seu testemunho, elas vão glorificar a Deus, elas vão se converter, porque vai ver que você realmente tem a imagem de Cristo. Cristo habita em nós, Cristo reflete através de nós. As pessoas conhecerão Deus através de nós, quando a Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá a Deus, né? Busque a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, é isso que a Bíblia está falando, que nós devemos ser santos, para que as pessoas que não conhecem a Deus, olhem para a nossa vida de santidade e possam conhecer quem Deus é. O caráter de Deus, a vida de Deus, a essência de Deus. Como nós transmitimos isso? Através da nossa vida de testemunho. Então, e a palavra testemunho, no grego essa palavra é martíria, da onde vem a palavra de mártir. É morrer, é você dar a sua vida, né? Jesus Cristo falou isso, né? Em Atos 1:8 diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto recebam poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar, vocês vão proclamar a vida de vocês. Quando vocês abrirem a boca, vocês vão ter autoridade para falar daquilo que vocês estão falando, porque a vida de vocês glorifica a Deus. O testemunho de vocês fala. E é isso que nós precisamos entender. Essa é a nossa missão na terra, dar testemunho. Fazer com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido em toda a terra.
através de palavras, através de ação, através do nosso caráter, de todas as formas que nós pudermos expressar para que o nome do Senhor seja glorificado. E negar esse testemunho, Mateus 10, 32, Jesus fala isso, né? Negar esse testemunho, negar essa vida, se omitir a viver dessa forma, é negar o próprio Cristo. Olha o que diz a Bíblia aí, Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha quão sério é essa questão do testemunho. Jesus está dizendo aí, aqueles que negarem o Senhor, também um dia o Senhor os negará. Aqueles que se negarem a dar testemunho, o Senhor também negará a essas pessoas. E em Marcos 8, 34, Jesus fala da mesma forma, de uma forma até mais contundente. Evangelho de Marcos, capítulo número 8, e versículo número 34. Olha só o que diz a palavra de Deus aí. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. Olha o versículo 16. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta nós gastarmos nossa vida para conquistar o mundo e ganharmos o mundo, mas perdermos a nossa alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois, agora presta atenção, pois quem nesta geração adúltera e pecadora. Esse aqui é o mundo que nós vivemos. Está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. Isso aqui é o mundo que nós vivemos. Uma geração adúltera e pecadora. Uma geração adúltera e pecadora. Pois quem nessa geração adúltera e pecadora, esse aqui, irmãos, é o mundo no qual nós vivemos. Por isso que o nosso testemunho é que, irmãos, se nós tirarmos a igreja da face da terra, isso aqui, irmãos, isso aqui vira, né? Como é que eu falo sem usar a palavra chula, né? Isso aqui vira uma bagunça total. Isso vai virar uma orgia total. Uma coisa sem limite. O que barra o mundo ainda é exatamente o posicionamento da igreja. E esse posicionamento, irmãos, é um posicionamento contundente. Esse posicionamento é um posicionamento firme, real. A igreja precisa se posicionar diante dessas coisas e falar não. Por isso, porque a igreja do Senhor durante os séculos vem se posicionando, é que ela se tornou o povo mais perseguido da terra. Não há nenhum povo, nem mesmo o povo judeu, nunca, não há nenhum povo tão perseguido quanto a igreja do Senhor Jesus. Que são mortos milhares e milhares de pessoas todos os anos. Todos os anos. Os irmãos viram aqui o testemunho do pastor, do reverendo Victor Raj, da Índia, que esteve aqui só no mês de junho e julho, lá na Índia, em um estado, foram mortos quase 300 pastores. A igreja teve que se refugiar em floresta. Hoje lá há um campo de refugiados com mais de 60 mil cristãos que estão sendo
morando em campos de refugiados para poderem permanecer vivos. Então, mas é isso mesmo, é o preço. É o preço de você ser sal da terra e luz do mundo, é o preço de você realmente ser cristão, você se posicionar naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E Jesus disse assim: pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, querer ser politicamente correto. Irmão, não há cristão politicamente correto. Então as pessoas perguntam assim para nós: então quer dizer que só Jesus salva? É isso mesmo, só Jesus salva. Então, se eu ficar na minha religião, eu vou para o inferno. É isso mesmo. Não há outro caminho, não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Não, nem no céu, nem debaixo da terra, não há nenhum outro nome pelo qual o homem deve ser salvo. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Mas aí você está ofendendo a minha religião. Não, eu estou te livrando de um engano. Eu estou te mostrando a verdade. Mas nós não aceitamos essa verdade. Aí é um problema seu, querido. Mas nós, como cristãos, nós não podemos abrir mão naquilo o que a Bíblia diz que é pecado, não é pecado. Eu acho interessante as pessoas que vão defender o seu estilo de vida, querer criticar a palavra de Deus e defender que o seu pecado, o seu estilo de vida imoral, o seu estilo de vida promíscuo, e falando que isso não é pecado. Não, mas isso não é pecado. Isso não é pecado. A pessoa, né, vários segmentos, várias pessoas, o cara fala assim: não, mas eles até mudam o nome, por exemplo. As pessoas têm dificuldade em falar adultério. As pessoas falam: não, porque eu tive um caso. Não, você adulterou. Não, porque eu tenho um problema. Não, você não tem um problema, o seu problema é o seu pecado. As pessoas têm dificuldade de assumir que são pecadoras, que estão falhas diante de si, e a igreja está aqui, irmãos, para proclamar o Evangelho. Nós não vamos dar conta de mudar a vida de ninguém. Nós não fomos chamados para pregar moralidade, mas nós fomos aqui para chamar as pessoas ao arrependimento, para que as pessoas deixem o seu estilo de vida promíscuo e sirvam ao Deus vivo. O texto diz: pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, né, se envergonhar do Senhor Jesus, se envergonhar da palavra de Deus, de se posicionar. Quantas vezes nós vemos pessoas, às vezes um cristão vai dar entrevista e gagueja, e não quer falar, porque não quer parecer radical. Irmãos, e o Evangelho ele é radical. Ele é radical. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós não abrimos mão disso. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Porque se na Bíblia fosse igual, por exemplo, o Corão, que está cheio de besteira, cheio de coisas desconexas, coisas sem sentido, coisas que cientificamente são coisas absurdas. Mas qual? Nós estamos aí com a palavra de Deus há mais de 2000 anos. Qual o absurdo que tem na Bíblia? Qual o erro que tem na Bíblia? O que até hoje, com toda a evolução da ciência, se descobriu e que a Bíblia falou diferente? Ninguém pode falar a transformação que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida. Sem Jesus ninguém vem ao Pai, né? Então, todos esses princípios: não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
Todos esses princípios são princípios, valores judaico-cristãos que faz parte da nossa vida e que, como cristão, nós temos o compromisso, a obrigação de não abrir mão de nada disso. Porque Jesus disse, olha, pois quem nesta geração adúltera e pecadora, uma geração que ama o pecado, que ama a promiscuidade, que ama as coisas pecaminosas, erradas dessa vida, né? Que passa pano para a pedofilia, para a marginalidade, para o adultério, para todo tipo de pecado. Jesus disse, pois quem nessa geração adúltera se envergonhar de mim e das minhas palavras, de mim e das minhas palavras, daquilo que Jesus falou que é pecado. É pecado? Jesus, a Bíblia diz, é pecado? É pecado. Ele diz mais, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Ou seja, essa pessoa tem que fazer aí uma autoanálise para ver se realmente ela é salva ou não. Se ela realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador ou não. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Paulo falando a Timóteo. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo vai falar em algumas sentenças fantásticas. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, presta atenção, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Ele por sua vez nos negará. Não há como, irmãos. Não há como. Não há outro meio. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 8, a Bíblia fala da igreja de Filadélfia. E olha só o interessante dessa igreja. O anjo da igreja em Filadélfia escreva essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Mas presta atenção. Mas guardou a minha palavra. Vocês guardaram a minha palavra e não negou o meu nome. Vocês são pequenos, vocês são nada diante dessa realidade, são considerados como nada. Mas vocês, apesar da sua pouca força, vocês guardaram a minha palavra e não negou o meu nome. E olha a recompensa que ele fala. Versículo 9. Eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Eu amo você. Você é fiel. Você guardou a minha palavra. Versículo 10. Ele continua. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. 11. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E olha o galardão. Versículo 12. Ao vencedor, aquele que não me negar, aquele que for fiel até a morte, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus,
e o meu novo nome. Vou dar a vocês a minha identidade. Vou dar a vocês, vocês serão iguais a mim. Iguais não no sentido pleno da palavra, né? Mas de caráter. Versículo 13 ele termina, né? Versículo 13, Guilherme. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é importante, o nosso testemunho. Eu quero encerrar eu estava essa semana meditando e me veio à memória uma história muito antiga e que eu quero compartilhar com vocês, que é de um pastor dos pioneiros das Assembleias de Deus aqui no Brasil, pastor Orlando Spencer Boyer. Pastor Orlando, chamado Orlando Boyer, e eu fui pastor das Assembleias de Deus por mais de 20 anos. O pastor Orlando Boyer veio para o Brasil em 1927, com 34 anos de idade. E ele começou a evangelizar o sertão nordestino, começando por Alagoas, depois Ceará, passou por Pernambuco. E uma vez ele tinha 2 missionários que andavam com ele, americanos também, eram 3 casais, o pastor Virgil Smith e o pastor Bernard Johnson. Bernard Johnson foi muito conhecido aí. E eles começaram a evangelizar o sertão nordestino. E o grupo do Lampião, Virgulino Ferreira, né? Que é considerado o maior cangaceiro do Brasil, talvez aqui os mais jovens não conheçam o Lampião, sequestrou um desses missionários, o Virgil, que aqui em português o pessoal chamava ele de Virgílio, né? E Lampião pediu 5.000 contos de réis para libertar. É uma fortuna muito grande. Esses caras são americanos, os caras estão aqui no Brasil, esses caras têm dinheiro, então vamos pedir um resgate muito alto para o sequestro desse missionário. Só que o pastor Orlando Boyer, ele não tinha dinheiro. Missionário. E ele juntou ali com Bernard Johnson, alguns irmãos ali, e dos 5.000 contos de réis, ele conseguiu apenas 238 mil, né? É como se fosse 5 milhões, o cara conseguiu 238 mil, né, na linguagem de hoje, né? E aí o Lampião ficou muito indignado. Porque falou, cara, estou pedindo 5 milhões, você também vai me dar 238 mil? É muito abaixo. E aí o emissário de Lampião pegou e falou para o pastor Orlando Boyer, olha, ele vai matar o outro missionário. Aí o Orlando Boyer pede para ir conversar com o Lampião. E ele vai lá e ele prega o evangelho para Lampião. Ele pregou o evangelho, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. Lampião, quando ouviu a explanação, junto com um bando, Orlando Boyer foi o cara, ele teve, irmão, olha a ousadia desse cara. Deixa eu levar, eu vou até o cativeiro, deixa eu falar com o líder. Ele foi lá, pregou o evangelho, Lampião soltou o Virgil Smith, devolveu os 238 mil para ele,
e deu mais 109 mil de oferta para a obra missionária. Coisa fantástica, né? Uma coisa que quase ninguém sabe disso, né? Da história. Lampião deu uma oferta, devolveu o dinheiro do resgate, que era pouco em relação ao que ele queria, e ainda deu 109 mil réis de oferta. O pastor Orlando Boy vai ficar no Brasil até 1967, quando a esposa dele, a Etiel, ela fica doente, ele volta para os Estados Unidos, e a missão fala, olha, você acabou o seu prazo no Brasil, você não vai ficar mais no Brasil. Ele era americano, né? E aí, a esposa dele falece, vem morrer lá nos Estados Unidos. E ele queria voltar para o Brasil antes, e a missão não quis deixar ele voltar para o Brasil. Não, você não pode, você já aposentou, e lá eles são muito radical, agora você já aposentou, agora você vai desfrutar sua aposentadoria, você não pode mais voltar para o Brasil. E eles pagavam uma pensão, um salário de aposentadoria, que a missão que enviou ele para o Brasil pagava de salário para ele. Quando a irmã Tiel morreu, ele foi lá e pediu na missão a ajuda de custo funerário. Isso aí você não vai... Nas biografias do Orlando Boy, existe um livro dele, existe vários, né? Ele escreveu a primeira enciclopédia bíblica do Brasil, né? A Espada Cortante, um livro fantástico, eu já li várias vezes, Os Heróis da Fé, que conta a história de 20 heróis da fé, um livro maravilhoso. Acho que todo cristão deveria ler. E ele foi lá e pediu dinheiro para sepultar, ajuda, como é que fala? Ajuda de velório, né? De sepultamento. E a missão pegou, deu para ele o dinheiro para ele ir lá, comprar o caixão, enterrar a esposa, tudinho. Sabe o que o Orlando Boy fez? Ele deixou a esposa dele no necrotério, pegou o dinheiro de enterrar a mulher dele, comprou uma passagem, voltou para o Brasil e largou a mulher lá. Porque para ele é o seguinte, minha mulher já está no céu, minha mulher está nos braços do Senhor, e eu não terminei a obra que eu tenho que fazer no Brasil. Ele largou a esposa dele lá no necrotério, com dinheiro de enterrar ela, ele comprou uma passagem e veio para o Brasil. E ficou aqui mais 11 anos. Até 1978, quando ele entendeu que era hora de voltar para os Estados Unidos. Aí ele volta para os Estados Unidos e 2 meses que ele chega lá, o Senhor o recolhe, né? Ele vem a óbito. Quer dizer, o cara foi lá só para morrer mesmo lá na casa dele. Morreu em 16 de fevereiro de 1978. Sabe o que é? Esse testemunho que eu estou contando para os irmãos, de uma vida que ama o Senhor, de uma pessoa que largou tudo. Aquele cara foi missionário aqui no Brasil, na Caatinga. Guilherme, eu te mandei uma foto dele, só para os irmãos conhecerem o Orlando Boy e a irmã Etiel, para vocês verem, né? Essa foto foi tirada em 1936. Está aqui, né? Esse cara deu tudo. Uma vida, porque ele entendeu que o chamado dele, e hoje o que as Assembleias de Deus no Brasil, deve muito a esse cara, que está no braço do Senhor agora, né? Mas são testemunhos como esse, irmão, que formam a história da igreja, de homens e mulheres que largaram tudo, que entenderam que nós temos que fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Na eternidade não vai poder falar da igreja brasileira sem falar desse cara, sem falar da paixão, da contribuição que esse homem fez para o Evangelho, para que o Evangelho chegasse hoje aqui. Ele morreu com 85 anos, quando ele deixou a esposa lá, ele tinha 74. Ele com 74 anos, a esposa dele faleceu, ele largou até a esposa lá, não enterrou a esposa, pegou um avião, comprou a passagem, veio para o Brasil, para terminar a obra que ele queria aqui. Traduziu mais de 100 livros da língua inglesa para o português, que hoje são livros de seminário. Publicou 17 livros.
cara assim, um testemunho fantástico, uma pessoa que ama a Deus. Então, quando nós falamos de ser sal da terra, de influenciar o mundo, influenciar a cultura, você vai ter que dar sua vida mesmo. E nisso você ser intransigente. Intransigente. Não há meio termo, irmão. Não há meio termo. Esse é o sentido da palavra testemunho, né? É Marte. O significado da palavra testemunho é Marte, é você ser um Marte. Jesus disse, como nós lemos lá em Marcos, né? Aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la, mas aquele que der a sua vida em favor do Evangelho. Então, quero finalizar nessa manhã dizendo para você, o Senhor Jesus te chamou para você ser sal, para você brilhar, para você dar testemunho, o seu caráter, a sua vida, a sua relação. É isso que Deus quer que você faça com que o Evangelho seja conhecido, o nome dele seja conhecido em toda a terra, que você possa dar testemunho da glória de Deus através da sua vida, que o mundo possa conhecer Jesus através da sua vida, e que você seja essa pessoa aí, irmão, é radical, não há outra palavra, é você ser realmente intransigente naquilo que é a verdade. Ah, mas você é xiita. Somos xiitas, né? Somos pessoas que realmente amam a Deus acima de todas as coisas, que não abrimos mão da verdade. E enquanto a igreja permanecer firme nesses fundamentos, nós seremos sal da terra e luz do mundo. Mas quando nós negarmos essas coisas, o pecado vai dominar. Sabe por que o pecado está se levantando como nunca nessa geração, irmão? Tanta promiscuidade, tanta coisa absurda, tanta coisa acontecendo no mundo. É porque falta a manifestação dos filhos de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo. A natureza geme, aguardando a revelação, a manifestação de homens e mulheres que dão testemunho, que tem caráter, que tem vida de Deus, vida de Deus. Que você possa ser essa pessoa, que a sua vida, o seu casamento, que os seus filhos, que você possa gastar tempo na educação dos seus filhos, que você possa gastar tempo no discipulado dos seus filhos, que você possa fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido em toda a terra. E eu quero encerrar com o último versículo lá em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos colocar-nos em pé. Olha que lindo Paulo falando. A minha vida não é mais importante. A minha vida não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é eu completar o meu chamado, a minha carreira, a vocação para aquilo que Deus me chamou, para aquilo que Deus me comissionou. Ele diz, eu recebi o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Esse ministério de dar testemunho do Evangelho, Deus deu só para Paulo? Ou Deus deu para mim também, para o pastor Júlio? Só para Paulo ou Deus deu para mim também? O que vocês acham? Outra pergunta. Foi só para Paulo e só para mim? Ou foi para todos nós? Todos. Essa é a sua missão, irmão. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Foi isso para isso que Jesus te salvou. E para o céu é consequência, irmão. E para o céu é consequência. Deus, porque essa mentalidade que Deus me salvou para levar para o céu faz com que eu seja um cara negligente. Não, estou salvo. Tem até pai que fala assim, vai falar de Jesus para os filhos, fala assim, meu filho, você precisa receber Jesus, porque papai, mamãe vão para o céu. Mas se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Então eles tratam o menino já como filho do diabo. Por isso que muitos perdem seus filhos adolescentes, porque você acha que ele é do diabo.
nunca, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos, Senhor. Todos os meus filhos, desde quando nasceram, foram ensinados que eles são filhos do Senhor, que eles são promessa do Senhor, que eles são herança do Senhor. E nunca nenhum dos meus filhos se desviou do Evangelho, porque essa mentalidade que eles já eram, pertence ao Senhor, faz toda a diferença. Então, meu irmão, minha irmã, dê testemunho da glória de Deus, dê testemunho da graça de Deus. O mundo anseia, se posicione naquilo que é a palavra do Senhor na sua vida. Amém?